E aí, São Paulino, São Paulina, como você tá? Tudo certo? Ontem tivemos o primeiro choque rei da temporada, o primeiro clássico do ano. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse pós-jogo, como foi esse jogo de ontem, falar um pouco sobre a coletiva do Rogério Ceni pós-jogo também, né? Foi um jogo bem diferente do que a gente teve nas duas primeiras partidas, um adversário bem mais difícil, bem qualificado, algumas condições bem específicas, né? Um jogo fora de casa contra um dos melhores do Brasil, né? Mas acredito que, igual eu falei no outro vídeo, é um dos clássicos que mais gera entretenimento, que mais gera lá e cá, sabe? A gente tá ganhando algumas disputas do Palmeiras, assim como eles também estão ganhando algumas disputas nossas. Então, de modo geral, foi um jogo bem equilibrado, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo e o pós-jogo do Rogério Ceni aqui nesse vídeo, certo? Vocês querem saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo. Bom, logo de cara já dá pra gente perceber que o São Paulo se defendeu muito bem, se defende muito bem, né? A dupla de zaga bem mais firme do que a do ano passado, né? Os laterais recebendo muito mais apoio dos pontas, né? Principalmente o lado esquerdo, né? O lado esquerdo que antes era composto pelo Reinaldo, o zagueiro esquerdo era o Léo Pelé, lá na frente era o Patrick, que não voltava muito, né? Hoje em dia a gente conta com o Elton, o Ferrarese, que são dois defensores muito mais firmes, né? O David lá na frente como ponta esquerda volta muito mais, volta para ajudar o lateral. Então assim, isso ajuda muito contra um time que usa muitos pontas, né? O Dudu e o Rony são muito perigosos, sempre nos deram trabalho. Então ter essas laterais muito fortes e bem firmes ajudou a pouco a anular um pouco o jogo deles, né? Mas a gente ainda tem um problema do meio de campo, né? Isso que foi muito mais perceptível na partida de hoje do que as outras partidas, né? O Palmeiras, que eu acho que está um pouco mais fraco do ano passado, né? Teve algumas perdas de o Danilo, o Scarpa, né? Que foram os vendidos, né? Foram para a Inglaterra, acabou abaixando um pouco a moral do meio de campo do Palmeiras e é onde a gente mais sofria, onde a gente mais tinha dificuldade quando a gente ia enfrentar o Alviverde, né? A gente perdia muitas bolas no meio de campo, a gente sofreu bastante durante os últimos anos, o meio de campo do Palmeiras atropelava a gente e a gente sofria bastante no meio de campo. Hoje em dia a gente vê um equilíbrio maior, né, uma constância um pouco maior, mas mesmo assim, com alguns minutos que o Palmeiras pressionava bastante, a gente teve bastante dificuldade de sair jogando, né, de sair jogando com bola no chão, né, sem dar bicuda pro galera se virar. A gente teve um pouco de dificuldade, muito por conta do meio de campo que estava muito pouco, muito, sabe, exigindo muito pouco. Então, esse foi uma análise assim, inicial que a gente teve e que perdurou durante toda a partida, né? Então, assim, é uma condição que a gente tem que ter, que é fora de casa, é um jogo realmente muito mais difícil, mas a gente consegue, foi uma partida pra gente analisar muito bem alguns pontos do São Paulo, os pontos fortes e os pontos fracos, né? A gente vai falando melhor individualmente durante todo o vídeo. Bom, falando de modo geral no segundo tempo, a gente pode analisar, até de modo geral do jogo mesmo, a gente pode analisar que o resultado foi melhor do que o jogo apresentado, né? O São Paulo que a gente não pode entrar achando que a gente vai destruir os caras no Allianz, sabe? E reclamar se isso não acontecer. Igual eu vi muitos torcedores achando que o resultado foi ruim, sabe? Que empatar não é muito caminho, mas assim, a gente tem que analisar as condições do jogo. A gente estava no jogo fora de casa, a gente estava pegando um adversário que é um dos melhores do Brasil, a gente sempre tem dificuldade contra eles, né? Então, assim, a cada 10 jogos, 7 vão ser vitórias do Palmeiras. Então, infelizmente, essa é a realidade. Então, assim, ó, uma hora ou outra a gente vai conseguir ganhar, igual a gente ganhou no primeiro jogo do Paulista, ganhar um jogo lá, às vezes, de vez em quando. Mas, pô, nosso time começou a se esfarelar conforme o segundo tempo, a gente teve dois machucados. Então, assim, é um pré-temporada, né, começo de temporada, então, analisando muito bem as condições de jogo, acho que foi um resultado positivo até, né? Óbvio que a gente espera ganhar, a gente não pode comemorar o empate, mas analisando as condições de jogo, foi um jogo bastante positivo pro São Paulo, né? Impôs seu jogo ali, não teve uma postura fraca, não teve uma postura de pipoqueiro
igual estava tendo nas últimas partidas contra o Palmeiras. Mas então tivemos vários pontos positivos e negativos, então analisando de modo geral, principalmente no segundo tempo, a gente teve um desempenho positivo que a gente pode analisar, né? A gente teve alguns sustos também, né? Logo aos 10 minutos do segundo tempo, a gente já teve um gol anulado, muito bem anulado, né? Tivemos algumas reclamações de pênalti pro Palmeiras, onde não existiu de forma alguma, batia a bola na coxa, os caras achando que batia na mão. Então, assim, eles realmente têm um elenco e têm um time preparado para dar mais pressão pra gente, mas igual eu falei, a gente tá com um esquema totalmente diferente do ano passado. A gente tá com um esquema onde defende muito bem as laterais e o Palmeiras se desfalcou bastante no meio de campo, então a gente conseguiu se encaixar bastante no jogo, né? A gente teve vários erros de saída de bola, a gente teve, sei lá, 10 minutos de total desespero, onde a gente errava um atrás do outro, uma bola atrás da outra. O Mendes errou bastante, assim, depois parou de errar, mas errou bastante. O Ferrarese errou bastante. Então, o Rafinha mesmo, tentando manter a calma, mas a gente teve aqueles 10 momentos que, se não fosse um pouco mais de capricho do Palmeiras, a gente seria aqueles típicos jogos que levam um atrás do outro, né? Teve bastante desatenção. E falando um pouco sobre as substituições, né, que a gente teve durante o segundo tempo, logo aos 67 minutos, a gente já teve o Rafinha entrando numa disputa com, com o atacante do Palmeiras e sentindo bastante dor no tornozelo esquerdo, e acabou sendo substituído, né? Após os exames, a gente viu que foi uma entorse no tornozelo esquerdo, então ele deve ficar de fora de algumas partidas, né? A partir de agora, o Orejuela deve ocupar a posição. Então, o Orejuela, que não estava sendo previsto para jogar nesse começo de temporada, nem na temporada inteira, mas foi o primeiro reserva à disposição do Rogério, né? O Igor Vinícius, que está com uma pubalgia, uma lesão que ele teve desde o ano passado, acabou não se recuperando muito bem e voltou essa lesão, né? O Moreira, que sofreu uma lesão também no joelho, né? Acabou passando por uma cirurgia, a gente não tem previsão de volta do Moreira. Então acabou o Orejuela entrando nessa vaga, né? O Orejuela que ocupou uma das 5 vagas de gringos que a gente pode ter relacionado no time. Na partida acabou deixando o Galopo, o Mendes e o Alan Franco de fora. E foi uma escolha muita gente falando do Galopo, por que não foi relacionado, fez o gol da vitória e não foi relacionado contra o Clássico. Mas assim, foi uma questão de obrigação mesmo, né? A gente não tinha outro lateral direito para substituir o Rafinha. Então, caso acontecesse do Rafinha se machucar, que foi o que aconteceu, a gente teve um substituto ali, com características diferentes, mas um lateral direito que possa ocupar a posição. Bom, falando um pouco também sobre outras substituições que tiveram no segundo tempo, o Rogério, que demorou um pouco mais para fazer substituições nessa partida. Eu acho que ele realmente estava com bastante medo, né, de às vezes mexer uma peça ou outra e acabar tomando gol e a culpa sobrar toda nele, né, que seria o certo também. Então ele demorou bastante para fazer algumas substituições. Ele fez só a do Rafinha, boa parte do segundo tempo ele só tinha feito a do Rafinha por obrigação mesmo. O Rafinha machucou. E lá para os 82 minutos, lá para a reta final da partida, ele mudou o Pedrinho com o Elton Rato. O Elton Rato saiu. A gente vai falar mais sobre nas partes individuais, mas o Wellington Rato fez uma partida piorzinha do que as duas primeiras, né? Um pouco mais apagado. Teve grande porcentagem de acerto nos passes, mas pegando um adversário que pressiona bastante, ele não conseguiu flutuar muito bem. Então acabou entrando o Pedrinho, que deu uma clareada muito boa, pegou os laterais cansados, igual o Rogério gosta, e acabou desenrolando muito bem na lateral. Aos 83 teve a saída do Ferrarese, o Ferrarese que a gente descobriu que ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho, né? Uma lesão que você fica fora de 6 a 8 meses e foi bem feio até a imagem, né? Um gramado sintético, um gramado diferente, é mais fácil você prender o pé no chão. Acabou torcendo, meio que torcendo mesmo o joelho pro lado, assim, foi uma imagem bem estranha, dá um incômodozinho, nada extraordinário, mas dá um incômodo. E parece que vai ser a última partida dele no São Paulo, né? O contrato dele vai até o final do ano. Pelo que eu vi, o São Paulo tá tentando renovar até 2024,
até o final de 2024, para ver se ele ainda tem mais algumas oportunidades com o São Paulo. Mas vamos ver, né? Parece que vai ser a última partida dele com a camisa tricolor. Então, infelizmente, é triste, sabe? É um zagueiro que estava se firmando, é um zagueiro que estava começando a se identificar. Ele até fez um post no Instagram falando, se despedindo, basicamente. Mas a gente vai saber o desenrolar da história conforme o tempo, né? Só o tempo agora vai dizer. E acabou entrando o Beraldo, né? O Beraldo que mais uma vez fez uma partida orgulhosa. Assim, a primeira partida dele foi quando ele foi bem, né? Mas acabou sendo expulso, acabou ficando lá no meio, né? Sem ninguém perceber. Então, assim, é um moleque que tem personalidade, mais uma vez jogou muito bem no Allianz, então a gente tem muita expectativa nele, né? Agora ele vai receber mais oportunidades, então a gente vai ver como ele vai sair. E lá nos acréscimos, lá para os 91 minutos, lá para os acréscimos mesmo, entrou o Luan no lugar do Mendes e o Marcos Paulo no lugar do David. O Luan, para dar mais aquela segurança defensiva, acho que tinha que ter colocado ele até antes, ou até começado o jogo com ele, no lugar do Luciano, né? Trocar, colocar o Nestor no lugar do Luciano, o Mendes no lugar do Nestor. Eu acho que o Luan tinha que fazer essa função de primeiro volante, né? O Mendes que jogou um pouco diferente perante a primeira partida de estreia dele. A maioria da carreira dele jogou com um volante de, de companheiro ali no meio de campo, né? Igual ele jogou contra a Ferroviária, ele jogou com o Pablo Maia, um outro volante ali, porque ele consegue se libertar mais, ele tem um outro companheiro ali para ter essa função defensiva. Então acho que o Luan ali se encaixaria muito bem com o Mendes, mas enfim, acabou substituindo um pelo outro. O Luan que deu alguns passes bastante interessantes. Então acho que de pouco em pouco o Luan vai assumindo um pouco essa titularidade ou receber pelo menos um pouco mais de minutos, né? O Marcos Paulo que deu um pouco mais de fogo ali no jogo, no finalzinho do jogo. Tem muito a que mostrar também. Eu acho que tinha que ter alguns minutos a mais também, principalmente agora na Portuguesa, que é o primeiro jogo. Depois vai ser um clássico, então acho que para poupar alguns titulares, eu acho importante colocar alguns reservas, tipo o Marcos Paulo, para ver, dar uma sequência boa de minutos para ele, para ver o que pode mostrar, né? E substitui o David que atua muito bem na área defensiva, né? Teve algumas jogadas bastante diferentes que a gente não está acostumado, a gente como São Paulo não está muito acostumado a ver. Então, a gente vai falar mais especificamente. Eu estou poupando um pouco palavras para falar mais especificamente nas análises de cada jogador. Mas foi muito bem. As substituições foram bem pontuais, igual eu falei. Foram bem assim, acertou o momento certo, sabe, para melhorar a capacidade do jogador mesmo. Então acho que acertou muito bem, apesar da demora um pouco excessiva do Rogério, acertou muito bem nas substituições, não comprometeu, pelo menos, né? Bom, agora partindo para as análises individuais de cada jogador, começando pelo goleiro, né, o Rafael, que participou bastante do jogo, comparando as duas primeiras partidas. Teve algumas defesas importantes, né, o Palmeiras que finaliza muito mais no gol, com muito mais precisão, então exigiu bastante do goleiro. Então já dá para perceber que ele é um pouquinho melhor do que o Jandrei e o Felipe Alves, pelo menos que a gente viu até agora, pelo menos com as mãos, né? Tem muito que evoluir com os pés, igual o Rogério enfatizou várias e várias vezes, mas apesar disso está assumindo a titularidade até agora. Então vai haver sim alguns momentos que vai fazer um pouco de rodízio entre os goleiros, mas até agora o Rafael está fazendo uma boa temporada, né? Tá estreando com bastante pé direito com a camisa do São Paulo. Partindo para a linha defensiva, começando pelo Rafinha, que não apoia muito, né? A idade dele dificulta um pouco, a capacidade física dele não aguenta 90 minutos. Hoje em dia no futebol moderno é muito difícil um jogador acima de 30 anos, 33 anos, aguentar 90 minutos, é muito raro. Então, um jogador um pouco mais de idade não aguenta realmente, ainda mais contra um time que ataca bastante, sabe? Então ele acaba fazendo muito esse ioiô, acaba cansando muito rápido. E acabou saindo machucado, né? A gente espera que não seja nada demais, que ele se recupere a tempo. A gente descobriu que é uma entorse no tornozelo esquerdo. Então não é uma lesão muito grave, mas enfim, vai ficar algumas partidas de fora. Acabou entrando no lugar dele o Orejuela, que é mais vital que o Rafinha. Ele acaba chegando lá no fundo um pouco com
com mais de facilidade. Na parte defensiva ele é um pouco pereba, né? Ele acaba correndo pro lado errado, ele acaba fazendo algumas, algumas coisas nada a ver. Mas é assim, é um cara. A gente já pegou bastante ranço dele, a gente não sabe muito o que esperar do Orejuela. Mas assim, a gente vai ter um pouco mais de minutos para ver ele em campo, felizmente ou infelizmente, né? A gente não sabe, nas próximas partidas. Né? Então, um pouquinho que ele encontrou ali, recebeu algumas bolas nas costas, mas não comprometeu em nada, deu alguns dribles ali, foi um pouco vital ali na frente, mas não comprometeu e pelo menos é isso que importa. Né? Agora o Arboleda que pra mim foi o melhor em campo, ou pelo menos um dos melhores, né? Um cara que, cara, tem que entrar em jogo competitivo. O jogo competitivo, final, igual, ele não participou das duas finais que teve no ano passado, da Sul-Americana e Paulista. Cara, você tem que arrumar alguma forma de colocar esse cara em campo, velho. O cara é muito competitivo, o cara é forte, alto, é um puta zagueiro, é um cara realmente de outro nível do futebol brasileiro, né, aqui olhando aqui do Brasil. Então, assim, é um cara que tem que entrar em campo. Ele tem que estar em partida competitiva contra times competitivos, né? Então, times contra o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, ele tem que entrar em campo. É um dos melhores zagueiros do Brasil, fácil. E fez mais uma partida de bastante excelência, né? Um cara que não pipoca. Teve algumas oportunidades, assim, lá na frente, né? Cabeceou um pouco errado lá na pequena área, pegou um pouquinho. Enfim, é um cara que não é atacante, né? Então a gente entende um pouco. Pegou um pouco errado na pequena área ali, bastante claro, assim, para finalizar, enfim. Mas é um cara que tem bastante efetividade na defesa, é um cara que dá muita segurança. E então, o Ferrarese e o Arboleda, a gente vai falar um pouco mais do Ferrarese. É uma dupla muito mais segura mesmo. O goleiro também é muito mais seguro do que ano passado. Né? Você comparando Diego Costa e Léo partindo para Arboleda e Ferrarese, é uma diferença gigantesca. A gente está com um sistema defensivo muito mais organizado e muito mais seguro. Né? E agora falando do Ferrarese, que infelizmente se machucou, a gente falou um pouco aqui dele. Então vai ser uma abordagem um pouco mais rápida. Né? Sofreu uma lesão no... Vou até ler de novo, que é bem complicado que ele teve, velho. Ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho. Então, assim, o Luciano até fez uma postagem falando que teve essa lesão duas vezes e tá inteiro. Então, assim, passando calma pro jogador mesmo. Então, a gente espera que a gente veja mais o Ferrarese com a camisa de São Paulo, mas eu acho que não é uma coisa que vai acontecer. É um cara caro, né? Um cara que exige bastante dinheiro para a gente comprar ele em definitivo, então a gente está tentando organizar para ver se ele continua com pelo menos mais um ano de empréstimo. Né? O mínimo que a gente pode fazer e observar sobre o Ferrarese. Né? Que ele está muito feliz aqui no São Paulo, ele fala que realmente está muito satisfeito aqui, que não queria sair, mas a gente vai ver as questões orçamentais do São Paulo. Né? Agora partindo para o Wellington que sofreu muito menos do que comparando as outras partidas do Choque Rei lá no Allianz Parque. É um cara que não pipocou, teve bastante ajuda também, né? Você participar com o Léo é totalmente diferente de você participar com o Ferrarese, com o David ajudando na recomposição da defesa também. Então a vida dele foi um pouco mais fácil, ele atuou bastante, assim, não teve muitas oportunidades de partir lá para a ponta, igual ele gosta de fazer, mas assim, ele ainda mostrou que é capaz fisicamente de até o final do jogo, igual ele teve uma arrancada no finalzinho do jogo, então assim, ele mostra que ele realmente é muito forte fisicamente, até em jogos de grande competição que costuma cansar mais, né? Então assim, é um cara que vai ser o lateral esquerdo titular de São Paulo. A gente vai ver alguém no mercado para cobrir a sombra dele, mas vai ser basicamente ele, então a gente espera milagrosamente que ele seja bem nessas partidas que exigem bastante dos laterais, né? Igual o Palmeiras ataca muito pelos pontos, a gente precisa de laterais bastante efetivos na defesa. Bom, partindo para o meio de campo começando pelo Mendes, que atuou numa posição diferente, igual a gente falou aqui, ele geralmente está acostumado a atuar com um volante do lado dele, né, que eu esperava que seria o Luan, mas ele acabou fazendo realmente essa função de primeiro volante que fica, então ele não teve a oportunidade de cair um pouco mais avançado, ele teve que ficar entre os zagueiros, né,
acabou errando alguns passes que geraram alguns contra-ataques para o Palmeiras. Então foi uma partida abaixo, comparando a partida passada, mas assim, o cara chegou agora, o cara tá entrando em forma, o cara tá conhecendo os novos colegas de grupo. Então, assim, pegou uma draga que é o Palmeiras, assim, logo de cara, né, logo no segundo jogo. Então a gente tem um pouco mais de paciência, é um cara que tem muito ao que mostrar, né? A gente já sabe um pouco da qualidade dele, observando esses dois jogos. Mas assim, é um cara que errou bastante, pelo menos nesse jogo. Né? Agora falando do Nestor, o Nestor, cara, ele foi eleito o melhor em campo. Então assim, ou eu não entendo nada de futebol, ou realmente eu tô ficando maluco. Sabe, que o cara, até ele se assustou mesmo, dá pra gente ver na transmissão, ele se assustando com o resultado do melhor em campo. Então assim, já dá pra gente perceber a expectativa do próprio cara de perceber que não é todo esse cara que ele aparenta ser. Né? Um cara muito fraco fisicamente, é um cara fraco mesmo, não ganha uma dividida, não dá um desarme, sabe? É um cara que não faz nada direito, sabe? Ele não defende direito, ele não desarma, ele não finaliza no gol, ele não dá passe, sabe? De que deixa o cara na cara do gol toda hora, sabe? Tem alguns passes bastante interessantes, assim, igual ele deu no jogo passado, mas assim, é um cara que oscila muito, sabe? É um cara que é bastante irregular, mas é regular para baixo, sabe? Nunca ele pega uma fase que ele decola. Enfim, é moleque ainda, a gente tem que entender, mas é um cara que tá começando a pegar um ranço com a torcida, é um cara que tá começando a ser um Igor Gomes, né? Um novo Igor Gomes pra gente torcedor, né? A gente espera que a gente não pegue todo esse ranço igual a gente teve com o Igor Gomes, mas é um cara que se não entregar pelo menos alguma coisinha de vez em quando, sabe, com mais frequência, com mais regular pra cima, né, a gente vai começar, né, a desistir um pouco dele, perder a paciência igual muitos já estão perdendo. Né, tá em uma posição um pouco diferente, né? Ele tá atuando mais do lado direito, ele geralmente atua pelo lado esquerdo, né? Na posição do Luciano, que a gente vai falar agora, o Luciano que tá atuando numa posição diferente, né? Muita gente fala que ele tá com a mesma função, mas posição diferente, né? Ele tá realmente com a mesma função, né? Ele recebe a bola de costas, ele consegue tabelar, ele consegue distribuir o jogo, mas o esquema não favorece ele, sabe? O esquema que ele atuava como companheiro do Caleri, agora ele não é mais esse companheiro, tanto que é muito raro ele chegar perto do Caleri. Né? Agora, com dois pontos, é um esquema totalmente diferente para ele, que acaba, né, apesar da boa fase fisicamente dele, ele realmente está correndo muito mais, ele está aguentando o jogo, mas tecnicamente, taticamente, ele não tá deixando a desejar. Né? A gente entregou a camisa 10 para ele, a gente espera que ele seja esse camisa 10, apesar de não ser muito a função dele, mas muitos torcedores cobram ele ser esse camisa 10, justamente pelo número que está atrás. Então, não é um cara que vai entregar tudo isso, a gente sabe a capacidade que ele tem, e não é muito bem essa função dele. Então, assim, eu acho que na próxima partida já dá pra gente dar uma poupada, mas não acho que isso vai acontecer. O Rogério vai insistir bastante no Luciano, acredito. Um cara que reinventou um novo estilo de jogar um pouco, porque assim, se o Luciano não encaixar nesse esquema de jogo, ele vai para reserva, porque o Rogério gostou muito bem desse esquema, né, do 4-3-3 ali, mais ou menos, do 4-2-3-1. Então, e o Luciano só vai encaixar realmente, buscar aquela nova posição do ano passado, se ele mudar esse esquema. Então, eu acho muito difícil ele mudar o esquema por causa do Luciano. Então, ele vai tentar a todo custo colocar o Luciano nesse esquema para ele se encontrar melhor. Bom, agora partindo para o ataque, começando pelo Wellington Rato, que teve uma partida um pouco mais abaixo, mais discreta, um pouco mais escondido, comparando as duas primeiras partidas. Teve até certo ponto, ali até a metade do segundo tempo, estava com 100% de acerto de passes, tinha acertado uma falta bastante perigosa ali no cantinho do Everton, mas assim, é um cara que não deu tanta diferença assim, tanto que o substituto dele, o Pedrinho, atuou bastante, assim, apesar dos laterais cansados, pegou
um sistema defensivo do Palmeiras um pouco mais cansado, acabou se destacando ali. Então, mas o Wellington é um cara que tem muita fome, dá pra gente perceber isso, que ele tem bastante fome, mas, é regular, né? Tipo, às vezes oscila bastante, vai oscilar, tá com medo de temporada, enfim. É um adversário bastante difícil, então a gente entende. O Pedrinho, eu acho que deu uma muvuca um pouco melhor, deu uma movimentada ali melhor, conseguiu criar algumas chances, né? Um cara que tem poder do drible e acabou despencando um pouco para cima dos laterais. Então, assim, é um pouco de característica um pouco diferente, né? O substituído e o substituto. Né? O substituído Elton Rato caiu um pouco mais para dentro, né? Para cortar para a esquerda, que é a perna boa dele. O Pedrinho vai mais para a linha de fundo. Então, assim, foi uma substituição bastante interessante. Ele movimentou um pouco o lado direito de São Paulo. Mas foi basicamente isso. O Pedrinho não teve tantos minutos assim para mostrar bastante, mas criou algumas jogadas ali. Bom, falando do Caleri, o Caleri que, coitado, apanha pra caramba, tem que enfrentar 4 caras de uma vez e pega a bola aqui, apanha e toma na canela, toma cotovelada. Então, assim, é um cara que é sempre lutador e tudo mais, mas aparece muito sozinho. Ele não tem muita companhia. Bom, pelo menos nesse jogo ele não teve tanta companhia assim pra às vezes tabelar. Ele até teve que cair um pouco pros lados para receber alguma bola. Mas assim, é um cara que tá devendo algum gol, né? Recebeu algumas chances ali, não tão claras, mas dava para ele ter desempenhado um pouco melhor. Então, é um cara que fica um pouco mais isolado lá na frente, acaba recebendo muita bola alta, né? Disputando com o zagueiro, apanhando e acaba até tendo um desempenho bom, né? Um cara que briga bastante, que acaba ganhando essas brigas. Então, a gente tem um pouco de mais expectativas, tá faltando o golzinho dele para finalizar, para ele estar com uma fase boa, até ele tá desempenhando um bom papel. E partindo agora pro lado esquerdo, né, o ponto esquerdo ali, o David que a segunda partida dele, né, foi apresentada semana passada, é um jogador um pouco mais veloz, deu pra gente ver um pouco mais da velocidade dele, né, o jogo passado tava com muita chuva, o gramado muito pesado, a gente não deu para observar muito bem ele, mas é um cara que criou algumas jogadas, deu alguns dribles, né, finalizou, então, um cara bastante interessante, forte. Deu pra gente perceber que ele é bastante forte, ganha algumas divididas assim com bastante facilidade. Mas é um cara que. Ah, tá faltando. Chegou agora. É um cara que foi muito exigido pelo Rogério. Então a gente vai vendo como ele vai desempenhando. Mas eu acho que fez um bom jogo, ajudou bastante na defesa. Então, um cara que é muito versátil. Né? Um cara que pode atuar em várias funções. E a gente vai ver onde ele vai se adaptando melhor. Falando dos substitutos, né, do David e do Mendes, que eu acabei esquecendo, eu falei das substituições, mas falando especificamente, o Luan, que entrou para ficar mais recuado, igual a gente falou aqui, ficou mais defensivo, teve pouquíssimos minutos, eu acho que ele tem que ter um pouco mais de oportunidade, é um cara que foi muito bem com a camisa do São Paulo desde quando ele entrou, teve mais oportunidade com o Diniz ali, mas é um cara que tem muito a se mostrar, sofreu um pouco com as lesões, né, a parte física, desenvolveu de pouco a pouco, mas é um cara que de pouquinho em pouquinho eu acho que deve assumir um pouco a titularidade, eu pelo menos espero. Né? Teve alguns passes interessantes, mas o Rogério disse que ele tem que ser um pouco mais versátil, né? Tem que ter um pouco mais de mobilidade, porque a gente sabe que o Luan é meio travadão, é meio durão, e acaba ficando meio paradão e tudo mais. E eu acho que para um meio de campo, igual o Rogério gosta, ele tem que ser um pouco mais versátil, mais veloz, mais mobilidade para você direcionar o jogo, igual um volante tradicional faz, né? E não ser só um pitbull, igual o Luan é, né? O Luan é só de marcação, de desarme, o que é muito importante, mas para ser um meio-campista completo, ele precisa de mais mobilidade, né? E o Marcos Paulo, o último jogador aqui, né? A gente observou pouco ele, né? A gente espera que ele seja um cara de lado de campo, né? Mais um que o Rogério acabou pedindo, né? Com essas características. A diretoria acabou contratando ele. Mas é um cara que parece que atua um pouco mais no meio, né? Não é um cara que é tanto de lado, mas é uma característica diferente. Também é um cara que parece ser um pouco mais de velocidade, do drible,
mas atua um pouco mais por dentro. Então é um jogador bem diferente, né? Então a gente pode analisar ele conforme as outras partidas e conforme ele foi recebendo outras oportunidades. Bom, foi isso. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui o que você achou sobre a partida de ontem, o que você achou sobre o Ferrarese, que parece que não vai atuar mais pelo São Paulo, o Orejuela, que ganhou um novo espaço. Então, assim, eu gosto muito de ver sugestões, opiniões novas que a gente vai debatendo aqui. É esse o princípio do canal, né? Ninguém tem a razão de nada, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é o bem de São Paulo. Então, eu espero que ver novas opiniões e discutir sobre elas, debater. Então, compartilhe, dê seu like aí que você ajuda bastante a gente que está aqui no começo, né? A gente que está começando aqui passando informações para vocês, deixando um lugar de debate. Então, a gente conta muito com a sua ajuda, né? Então, muito obrigado. A gente se vê na quarta-feira fazendo um pré-jogo sobre a Portuguesa, São Paulo Portuguesa. E tamo junto. Muito obrigado de verdade.